Hoje em Fotógrafos a gente vai conversar com o Virgílio Libardi. A gente está recebendo hoje o Virgílio Libardi, que é um nome relativamente novo na fotografia no estado, mas já tem a sua importância, né? Seja bem-vindo, Virgílio. Obrigado, Samuel. Quem é você? De onde você vem? Conta a tua história. Vou contar então. Bom, Samuel, eu sou um capixaba e nasci e fui criado na periferia de Vitória e Vila Velha, no Morro do Moscoso, uma boa parte da minha infância e adolescência. Meu bem. Tinha uma paisagem bonita, ainda tem, né? Uma paisagem bonita. E depois a família mudou para Vila Velha, quando os terrenos na orla ainda eram baratos, ali sentido Itapuã, Itaparica, aqueles cantos de lá. E lá eu fiquei, terminei minha adolescência, juventude, mas no entanto eu fiquei muitos anos longe do Espírito Santo, porque a minha primeira formação, eu sou engenheiro agrônomo e como tal, e com o espírito aventureiro de sede de conhecimento, eu morei em vários lugares do Brasil, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, morei no Mato Grosso, morei em São Paulo interior, capital, Londrina e por aí vai. E aí depois de um certo tempo eu retornei para o Espírito Santo. O meu retorno para o Espírito Santo coincide muito com esse meu retorno à fotografia. Porque se você perguntar para mim quando você começou a fotografar, eu não vou conseguir com precisão datar isso para você. A primeira recordação que eu tenho, nesse momento que nós mudamos para Vila Velha com a família inteira, eu tinha meus 12 ou 13 anos, a casa em que a gente morava, a janela do meu quarto tinha um pequeno orifício e quando o quarto estava escuro em determinada época do ano, eu tinha uma câmera obscura, uma câmera escura, que era o meu quarto, sem saber do que se tratava. E fui, talvez, procurar a respeito disso em alguma enciclopédia que tinha lá em casa, nas estantes, e descobri que aquilo era uma câmera escura. E eu observava na parede projetada invertida as ondas da praia e eu comecei a ligar aquilo com um som que eu escutava. Então eu falei assim, cara, está sendo refletido o que está lá fora, aqui dentro do meu quarto. Isso começou a me despertar interesses pela fotografia como ciência, como um aparelho, né? E comecei a me inteirar. Mas a fotografia, na verdade, veio mais tarde um pouco, quando eu tinha meus 17, 18 anos, já na faculdade de agronomia, quando eu comprei a minha primeira Zenit, para fotografar plantas, sementes, doenças de plantas em cromo. E aí todo mundo passou pela mão da Zenit, né? Todo mundo. Danada aquela Zenit, né? Danado, porque é verdade, porque a minha eu só me desfiz dela porque me roubaram, né? Porque se tivesse que vender para alguém, ninguém ia querer também não. É um casamento. Exatamente. Quando eu fui sair do banco, eu era bancário, né? Fui fazer fotografia, o cara falou para mim, você compra a Zenit. É uma máquina legal, boa, barata. Não quebra. Só que você nunca mais vai se livrar dela, porque ninguém compra, né? Aí eu, então tá. Me fala que mais. Então, quanto tempo isso? Então, isso foi na minha juventude, né? E aí eu me direcionei totalmente a minha vida profissional para a agronomia, para o agronegócio. E aí eu fui rodar o Brasil, alguns lugares do mundo também. Mas quando eu retornei para o Espírito Santo para montar uma consultoria nessa área, depois de praticamente 20 anos longe daqui, eu falei assim, vou procurar meus amigos. E ao procurar meus amigos, uma boa parte deles estava barrigudo, com filho, não sei o que, não eram mais aquelas mesmas pessoas. Chegou, né? A idade chegou. Então eu comecei a falar, eu tenho que retomar algum hobby que eu tinha lá atrás. E foi a fotografia. E essa escola aqui, a escola da Dahlen, a escola Booker, foi o pontapé para eu retomar isso que eu deixei adormecido lá atrás. Estava latente em mim e eu retomei aqui com eles. Legal. Bom, agora você é professor. Isso, agora eu dou aula de fotografia
nos cursos de fotografia da UVV, de design de produto e design de moda. Muito legal. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha e a gente já volta com o Virgílio Libardi. Anos de amor à fotografia. Booker & Booker Produtos Fotográficos. A Booker & Booker nasceu do interesse de seu Henrique Booker pelas máquinas fotográficas, paixão que veio do bisavô Ricardo Dizzi, fotógrafo pioneiro na arte de registrar o cotidiano no Espírito Santo. Tradição, compromisso, seriedade, responsabilidade e história num único lugar. A Booker & Booker oferece aos seus clientes venda de máquina fotográfica, acessórios, álbuns artesanais e tradicionais, cursos de fotografia, expedições fotográficas, assistência técnica digital e analógica, fotolivros, revelação manual de filmes preto e branco, revelação colorida com correção, restauração de fotos e consultoria, suporte a equipamentos e design de estúdios. Booker & Booker, Rua Dr. João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho, Vitória, Espírito Santo. Telefone 27 3227 4937 3324 2587. Booker & Booker, excelência em atendimento e serviços. Estamos de volta com o Virgílio Libardi. Virgílio, me fala mais, me fala da tua carreira. O que você faz, o que você gosta de fazer, há quanto tempo, por onde você passou e onde é que você está agora? Vamos lá. E para onde você vai, né? Samuel, a fotografia é algo que eu penso nela 24 horas por dia. Então, tudo que envolve a fotografia me interessa, tudo. Então, desde da produção da imagem técnica, isso me interessa, passando por novidades, por tecnologias, tudo isso também me interessa, mas o mais importante para mim é o entendimento do discurso da imagem e como esse discurso é recebido pelas pessoas. Então, depois que eu entrei na universidade para lecionar sobre fotografia, hoje eu estou com o 6º aluno de iniciação científica, que é bolsista de iniciação científica, que a gente trabalha exatamente sobre isso, com as imagens que já foram produzidas no passado, desde lá das fotopinturas, que eram retocadas pelos fotógrafos artistas, e até hoje o que a gente produz em termos de selfie, e os ensaios também mais encorpados, os fotógrafos ensaístas. Então tudo isso aí pra gente é fonte de estudo, de pesquisa, de entendimento das coisas. Então, além de produzir imagens, que eu também gosto muito, na verdade eu gosto de produzir os trabalhos mais a longo prazo, e tenho uma predileção nos últimos tempos pela fotografia colaborativa. Então, assim, eu não tenho esse desejo de ser o gênio autor de um trabalho fotográfico, mas de ter pessoas colaborando comigo para a gente produzir ensaios fotográficos que sejam mais potentes, que tenham visões e discursos de pessoas distintas, que isso faz com que a gente seja mais assertivo. Isso, a gente seja mais ampla. Exatamente. Porque quando eu vejo, por exemplo, os alunos, e mesmo assim que a gente consulta na internet, no site desses fotógrafos ensaístas, que são pessoas que eu admiro, você vê que as temáticas urbanas, as temáticas que levam as questões humanas do momento são as mais recorrentes. Então, assim, você acha hoje na internet uma infinidade de ensaios fotográficos que estão remetendo ou tratando de assuntos como depressão. Então as pessoas estão retratando isso, a submissão histórica que a mulher, né? Então tudo isso está sendo refletido, as causas raciais. Então é interessante que a fotografia, ela cada vez mais vem se tornando a linguagem que as pessoas se comunicam além das fronteiras, e além das fronteiras, porque se eu pegar um fotógrafo japonês e ver um ensaio fotográfico dele, o discurso dele, eu vou entender perfeitamente.
Agora, se ele escrever lá para mim na língua dele, eu não vou entender nada. Né? Mas a fotografia é uma forma de imagem, né? Como universal. Né? Então isso tudo me interessa muito na fotografia. E cada vez mais a gente está vendo essas questões sendo discutidas através de imagens. Muito legal. E seu trabalho, qual foi a sua trajetória nesse tempo? Quantos anos, assim, você migrou da engenharia de engenheiro agrônomo para fotógrafo? Tem quanto tempo que isso se estabeleceu? Então, na verdade eu faço as duas coisas ainda, por incrível que pareça, né? Mas tudo bem. Eu não sabia. Mas eu faço, mas o fiel da balança está pendendo cada dia mais para a fotografia. Então a minha retomada da fotografia, ela se deu em 2006, 2007, por aí. Então há 11 anos, 10, 11 anos. Mas só que nesses 10 anos a coisa é muito intensa para mim. Então nesse inteirinho eu fiz uma faculdade de fotografia, eu fiz cursos livres de fotografia, comecei a lecionar fotografia e tô no doutorado hoje, que a fotografia faz parte também desse estudo que eu estou desenvolvendo. Então a fotografia tomou conta de mim nesses 10, 11 anos. Então assim, ó, o que eu gosto particularmente de fotografar, o Virgílio fotógrafo, então, vamos falar disso. Eu tenho uma série gigantesca das pessoas, das cores e dos cheiros da Vila Rubim. Então esse é um trabalho que eu tenho guardado, ele a 7 chaves, que uma hora ele vai amadurecer e vai estar a hora de ou virar um livro ou uma grande exposição, não sei. Né? Esse aí é o tempo que vai dizer. Eu tenho um trabalho que eu venho fotografando com as colônias de pescadores. Isso também lá por causa da minha origem, meu avô era catraeiro, era pescador. Então eu venho fazendo isso desde 2011. Tem um trabalho que eu faço com um dos últimos catraeiros, que é o seu Nero, e que eu fotografo esse senhor também desde 2009. Os catraeiros acabaram ano passado, né? Era para acabar esse ano, anteciparam para o meio do ano passado. Mas eu tenho um longo repertório de imagens desse senhor que eu o elegi como personagem. Acho que fotografei um cabelinho branco e tal. Então tem uma sequência grande também de imagens dele no trabalho, na casa dele, indo com os remos lá para o Cais de Paú, limpando a catraia dele, no remo, urrando lá, do lado dos grandes navios do porto. Então tem uma sequência grande de imagens dele também, que isso está ali, está maturando também. Vamos lá, eu tenho um trabalho que eu faço com os operários da construção civil, que ficam pendurados, né, que é um trabalho que ele não tem nome ainda. Um velho amigo meu me sugeriu de colocar Ioiô, o nome do trabalho, porque eles ficam pendurados ali, né, como marionetes, sei lá. Então é um trabalho também que eu comecei na analógica e tem algumas coisas de digital. Mas o que é interessante, Samuel, é o seguinte, é a minha predileção ainda para fotografia analógica. Isso, se você me perguntar também por que, eu não vou te dar uma resposta precisa. Mas eu gosto desse ritual ainda, de fazer a imagem aqui, agora, e falar assim, na minha mente, acertei na foto. A foto ficou boa. Nossa, sem ter aquele LCD da câmera, né, que me mostra o resultado na hora, e é aquele tempo de espera, a imagem vai sendo gestada ali, ela vai sendo, né, até ela ser parida. E quando você... A apreensão, né, até você ver exatamente como fica. Então eu diria para você assim, ó, dos meus trabalhos pessoais ou autorais... Você revela filme? Eu revelo nos PBs, né, nos PBs. Os cromos, que eu adoro cromo, eu estou com dificuldade hoje de revelar, porque nós estamos tendo dificuldade mundial com os químicos. Esses químicos para cromo estão ficando difíceis. Mas PB eu revelo quando eu tenho tempo. A gente pode fazer o químico em casa. Mas quando eu tenho tempo eu mesmo revelo. Se não, também eu encomendo esse serviço a alguém. Mas eu tenho uma paixão pela fotografia digital, apesar que depois eu digitalizá-las, né? Mas essa gestação, o tempo de espera da imagem, para mim é fantástico. E a economia dos cliques também. Isso educa muita gente. É, claro. Quando eu trabalhava na Gazeta, eu ia fotografar alguém, a gente chamava de boneco, né? Vai lá e faz um boneco do cara. Eu já saía da redação
eu tinha 4 chapas, 2 em pé e 2 deitadas. O chefe falava assim, não precisa gastar mais do que isso não, porque ele segurava no filme, né? Era despesa para ele. Se eu fizesse 10 fotos de uma pessoa só, ele, pô, para que tanta foto? É verdade, né? Tinha que, cada frame lá tinha um custo, né? Que estava na cabeça do seu chefe. Mas isso é bom porque educa, né? E eu vejo assim, essa mudança do analógico para o digital é só uma mudança de ferramenta, né, cara? Mudou o suporte, porque de resto é tudo igual, você tem que pensar da mesma forma, só que a minha grande preocupação é a pessoa deixar de pensar, porque como tem o automatismo, não é o automatismo do equipamento, mas o automatismo de você fazer vários cliques e depois selecionar melhor, te faz pensar menos, né? Mas o mundo é assim, né? O mundo está cada vez mais rápido, né? É menos pensado, né? Menos pensado. Mas assim, eu brinco, eu falo assim, quem nunca revelou um filme não é fotógrafo. Mas é só a implicância, até por causa dessa coisa de pensar. As pessoas estão muito pasteurizadas, né? Então, lá na universidade, Samuel, a gente mantém, e eu acho que vai ser difícil, o laboratório de revelação de preto e branco. Revelação é ampliação. Mas é engraçado, você pega numa turma de 20, 30 alunos, você pega lá 3, 4 que se interessam por aquilo, né? Porque o digital ele é mais atraente, ele é mais rápido. Eu acho que o cara aprende a pensar, é ali que o cara aprende a pensar. É onde é a falta de filme, né? Não tem tantos cliques para dar, ele tem que se conter. Né? Mesmo que não seja para um trabalho tipo jornal, a cobrança de um chefe, é legal você se educar, né? Esse frisson de dar vários cliques, eu acho que acaba prejudicando todo o processo de aprendizado da fotografia. Eu acho que o laboratório de fotografia analógica ele é fundamental para que a gente tenha, na formação do indivíduo como fotógrafo, esse pensar mais. Eu acho que isso é importante. O nome fotografia é escrever com a luz. Né? Assim, se você faz a foto sem olhar ali na telinha da máquina e sabe o que você fez, né? Isso é importante, né, cara? Sim. Né? Eu acho que, assim, essa coisa assim, de não sei o que fez é para amador, né? Exatamente. E não tem jeito, depois que você acostuma a fotografar sem olhar o LCD da câmera digital ou com a câmera analógica, você sabe no momento se você fez a foto ou não, se você precisa de fazer outra ou não. Então, verdade. É uma forma de educação visual que a gente tem. Isso aí. Bom, a gente encerra esse bloco, a gente está conversando com o Virgílio Libardi e volta já. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. A gente está de volta com o Virgílio Libardi. Virgílio, me conta aqui, equipamento, o que você usa, o que você indica para os seus alunos? Como é que é isso? Você indica isso? Indico. Né? E a minha indicação sempre é a mesma, Samuel. Compra aquela que o seu bolso aguenta. Porque se ficar na briga de marca do fabricante, se ficar na briga esperar o próximo lançamento, sempre o próximo lançamento vai ser melhor. Então assim, eu sou um pouco desapegado a essa questão de modelo de câmera, marca de câmera. Vou falar o equipamento que eu tenho. O equipamento que eu tenho são 4 câmeras analógicas, 2 de médio formato e 2 de 35mm e uma câmera digital, uma DCRL, que por acaso é um equipamento da Nikon. Então, eu tenho duas Nikons de 35mm e uma Nikon digital, então eu posso trabalhar as objetivas lá e cá. Então, para mim, esse é o benefício. Mas se fosse Canon, se fosse Sony, se fosse Fuji, eu não me importo com isso. Tanto faz. O que eu não simpatizo em fotografar, aí é questão particular, né?
com grandes teles. Eu não curto isso. Pro tipo de fotografia que eu gosto de fazer, eu prefiro estar mais próximo da pessoa que eu vou fotografar. Então eu uso muito 35mm, bastante 50mm e no máximo uma 70mm da 24-70. Então a distância focal máxima em minha é 70mm. Sim. Mas eu vou falar com toda sinceridade para você, Samuel. O maior equipamento que um fotógrafo pode ter, o melhor equipamento, é leitura de imagens, leitura de outras áreas das artes. Então assim, eu me inspiro muito para fotografar quando eu estou escutando Chico Buarque. Me dá ideias e sacadas para fotografar. Quando eu estou lendo um livro, quando eu estou vendo o trabalho de outros fotógrafos. Então assim, esse e o seu repertório. Claro, e esse acervo de leitura de imagem que a gente vai construindo, isso nos faz ser melhor ou pior na fotografia. Se eu leio muito, eu vou ser melhor. Se eu vejo muita imagem, eu vou ser melhor. Então assim, qual que é o meu grande equipamento? É ser amigo do Tadeu Bianconi e ter fotografado junto com ele e admirar a fotografia que ele faz, entender o que ele faz. É pegar as indicações de outros amigos e ver o trabalho do Alex Webb, que é um fotógrafo da Magnum, que para mim é fantástico, que fotografou muito tempo com cromo. É pegar e estudar as motivações que levaram a Cláudia Andujar, por exemplo, a fazer os trabalhos que ela fez com os gays, com submissão da mulher, com os retirantes nordestinos, isso lá em 1960. Uma mulher pioneira, nos anos 60, que trabalhava para a revista Realidade e que era descendente de judeus que foram perseguidos pelo nazismo. E aí culminou o trabalho dela quando ela conheceu o povo Yanomami. E lá ela dedicou a vida dela. Então esse tipo de coisa é o melhor equipamento que eu posso ter. É a leitura de imagens exatamente. Eu acho que esse para mim é a grande sacada. Na universidade, que a gente tem um curso de especialização em fotografia, uma pós-graduação, ter a oportunidade de passar 2 dias com Reaper. Então assim, tomar café, almoçar e jantar com o cara e sugar dele o que ele tiver disposto a passar naquele momento de cansaço dele também. O Reaper eu conheço ele há muitos anos, ele sempre me pareceu uma pessoa bem simples. É receber a Simonetta Pescischetti, que é uma estudiosa de fotografia, uma grande crítica e curadora de fotografia, e sugar o que a gente puder dela também. Então acho que esse é o grande equipamento que um fotógrafo precisa de ter. É estudar a fotografia, estudar aquelas pessoas que você admira na fotografia, como que é o repertório dela, para você construir o seu. Muito legal, muito bom isso. E para onde você vai agora? Então, Samuel, a minha intenção cada vez mais é estudar a fotografia como meio de comunicação do ser humano e produzir as minhas imagens conforme eu venho produzindo e acumulando essas séries fotográficas que eu tenho e quem sabe no próximo lançamento dos editais da Secult sair um livro, uma exposição e mostrar isso para as pessoas com uma intensidade, não só em site ou página de Facebook, né? Então essa é a minha intenção. Muito bom. A gente conversou com o Virgílio Libardi, né? Foi um prazer muito grande te receber aqui, uma surpresa muito boa pelo seu repertório, pela sua trajetória. E seja bem-vindo quando quiser, a casa é sua. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Um abraço.